É uma cápsula e nós vamos falar agora do Silas Malafaia, que está sendo investigado pela Polícia Federal. Sabe por quê? Por ter organizado as manifestações do dia 3 de agosto. Meu amigo, agora virou crime fazer manifestação contra o governo. Segundo o pessoal do STF, ele faz parte dessa conspiração internacional que o Eduardo Bolsonaro está fazendo e coisa e tal para obstruir o processo do STF. Olha o absurdo que esse pessoal chegou. Eles estão criminalizando manifestação no Brasil, estão proibindo fazer manifestação no Brasil por conta de que isso seria atrapalhar o trabalho do STF. Você tira duas coisas daqui. Primeira coisa, o STF ficou machucado com a manifestação de 3 de agosto. É o que eu falo para vocês. Eles achavam que não ia ter ninguém, eles achavam que ia ser pequenas manifestações, foram enormes as manifestações, pegou todo mundo de surpresa, ficou todo mundo chateado com isso. Daí esse monte de ações na segunda-feira, da prisão do Bolsonaro e não sei o que lá, aquela coisa toda. Por quê? Porque o pessoal ficou desesperado, viu que tem muito apoio ao Bolsonaro no Brasil ainda, né? E agora estão perseguindo o Silas Malafaia. Só que, rapaz, eu vou te falar uma coisa, isso é um negócio que pode pegar fogo entre os evangélicos e cristãos aqui do Brasil, hein? Essa notícia foi sugerida por Me Desbloqueou, Eu Te Amo, Peter, Forças Armadas São Fofas Armadas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura tentativa de golpe. Então, o que aconteceu, né? Quando o Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos e aí pediu ao Trump para interceder junto ao STF, coisa e tal. E aí o Trump falou sobre isso, né? Teve aquela fala do secretário Marco Rubio falando sobre a questão da Lei Magnitsky, no Alexandre de Moraes e coisa e tal. Isso lá em maio desse ano. O pessoal do STF entendeu que isso era obstrução de processo. Como assim obstrução de processo? Que lógica tem isso, pô? O Eduardo Bolsonaro não tem o poder de mandar no Trump. O máximo que ele pode fazer é pedir ajuda, né? Ele pediu ajuda. Como diga-se de passagem, o PT já pediu ajuda inúmeras vezes lá. Mas aí o Alexandre de Moraes decidiu que não, que é proibido isso, que não pode fazer isso, não sei o que lá. Eu tô errado, mas eu tenho o direito de continuar na minha burrice até o final, no final das contas, né? E a situação está só piorando com isso daqui. Aí, o que ele fez? Lá em maio, ele criou esse processo em que os principais acusados são o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, mas também incluiu o Bolsonaro, porque o Bolsonaro teria mandado dinheiro para o filho dele que estava no exterior, então ele entendeu que o Bolsonaro também fez parte dessa obstrução feita lá no negócio. Olha a coisa mais sem lógica do mundo, desde quando você mandar dinheiro para o seu filho para manter ele é o mesmo que ser cumplicidade com o que quer que seja. E de novo, o que o Eduardo Bolsonaro fez não tinha nada de errado, né? Então essa coisa toda é um absurdo. Inclusive, a prisão do Bolsonaro é por questão desse outro processo, não é nem do processo do entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, é por supostamente essa interferência americana no Brasil e coisa e tal, que, de novo, não tem lógica. O Eduardo Bolsonaro não manda no Trump, ele não faz isso por lá, né? Ele pediu. A decisão foi do Trump no final das contas, né? Mas agora a gente ficou sabendo, esse inquérito, como aliás vários inquéritos do Alexandre de Moraes, são sigilosos, ninguém sabe quem é que está no inquérito, quem não está, só quando ele vai fazendo as coisas que o pessoal fica sabendo. E agora descobriu-se que o Silas Malafaia está sendo investigado pela Polícia Federal neste inquérito, junto com o Eduardo Bolsonaro e coisa e tal. E aí, pô, que coisa estranha é essa? Por que ele está sendo investigado nesse inquérito? Uma vez que, né, que o Silas Malafaia fez? O Silas Malafaia não foi nos Estados Unidos, o Silas Malafaia não fez nada na coisa. Aí o que o pessoal está dizendo aqui, ó, Silas Malafaia foi o organizador do ato de apoio a Jair Bolsonaro no dia 3 de agosto, evento que Bolsonaro apareceu num vídeo transmitido por redes sociais a terceiros que resultou na prisão domiciliar dele no dia 4 de agosto. Ou seja, organizou protesto, meu amigo. Agora você está fazendo parte da obstrução de processos no Brasil. Não pode mais fazer protesto no Brasil criticando o STF. Caramba, hein? Que democracia punjante que nós estamos vivendo, hein? Estamos num momento aqui no Brasil que está proibido fazer protesto. O Alexandre de Moraes está investigando o Silas Malafaia porque ele organizou um protesto pacífico. Não teve uma lixeira revirada no dia 3 de agosto. Todo mundo foi para a rua, eu estava lá em Copacabana, encontramos com todo mundo lá, fizemos nossa manifestação sem nenhuma violência, sem nenhum quebra-quebra, assim, de novo, sem virar uma lixeira. E, no entanto, agora está proibido. O Silas Malafaia está sendo investigado por ter chamado esse protesto dia 3 de agosto. Olha o recado que o STF está querendo passar. Primeiro, que ficou machucado. Certo que ficou machucado. Se não tivesse ficado machucado, não teria perseguido o Silas Malafaia. E segundo,
É proibido protestar. Não pode criticar o STF. Criticar o STF é obstrução do processo do golpe, não sei o que lá, não pode. Tem que ter, todo mundo tem que gostar do STF. A próxima regra agora do Alexandre de Moraes é capaz dele botar na cadeia o pessoal que fez a pesquisa que mostra que a maior parte dos brasileiros está vendo a nossa situação como uma ditadura do judiciário. Bota na cadeia quem fez essa pesquisa porque você está obstruindo o nosso processo. Não pode obstruir o nosso processo, a justiça. A gente tem direito de fazer tudo e ninguém pode contestar, ninguém pode reclamar. Se reclamar é antidemocrático. Não é uma democracia muito pungente essa, né? Que coisa impressionante, cara. O pior é que o Malafaia tá dizendo aqui, ó, isso que você tá falando, a reportagem do jornal entrou em contato com o Malafaia para perguntar o que ele falava sobre a investigação, né, da polícia. Ele falou que, olha só, o Malafaia disse que desconhece estar sendo investigado, que não recebeu qualquer notificação da Polícia Federal. Isso que você está me falando é uma novidade incrível. Por acaso eu tenho acesso à autoridade americana? Ou isso é prova inequívoca que o Estado Democrático Brasileiro está sendo jogado na lata de lixo, comandada pelo ditador de toga Alexandre de Moraes, que promove perseguição a qualquer um que fale? Que democracia é essa, gente? Ele tá certíssimo, pô. Olha só, eu não gosto do Malafaia não, tá? Eu tenho um monte de discordância com ele aí. Mas o fato é o seguinte, ele tá certíssimo nesse aspecto aqui, cara. Que absurdo esse tipo de coisa, né? Aqui, ó. Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal. O que se sabe? O pastor evangélico Silas Malafaia está sendo investigado pela Polícia Federal, segundo a Globo News. Um dos maiores líderes religiosos do Brasil, ele foi incluso, de acordo com a reportagem, no mesmo inquérito que investiga o Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, porque aqui, ó, eu só sei disso pela Globo News, eu não recebo notificação nenhuma. Que país é esse onde a Polícia Federal vaza alguma acusação contra alguém para a Globo e depois vocês ficam sabendo, né? Eu estou sendo investigado na Polícia Federal no inquérito. Eu reconheço a Polícia Federal, que é uma honra para os brasileiros, só que tem uma Polícia Federal a serviço do Lula e do Alexandre de Moraes. Eles me incluíram no inquérito por obstrução de justiça, coação, não sei o que lá, não sei o que lá. Primeiro, eu não falo inglês, eu não conheço nenhuma autoridade americana. Ou seja, como é que ele está fazendo? Estão dizendo que a manifestação do dia 3 de agosto, meu amigo, foi um ataque à democracia. Viu? Manifestação virou ataque à democracia. Manifestação pacífica, ordeira. Não derrubaram uma lata de lixo. Virou agora um ataque à democracia. Protestar no Brasil virou um ataque à democracia. Olha que absurdo, cara. Ele está aqui por causa disso aqui. A reportagem destaca que Malafaia foi organizador do ato de apoio a Jair Bolsonaro no dia 3 de agosto, evento em que Bolsonaro apareceu. Ou seja, organizar a manifestação no Brasil agora é crime, agora você vai ser investigado pela polícia. Olha que coisa absurda, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa, esse pessoal está brincando com fogo. O André Mendonça colocou aqui, ó, André Mendonça, que é evangélico também, ele fez um alerta a colegas do STF e do Hugo Mota após a inclusão do Malafaia no inquérito da PF. O ministro do STF, André Mendonça, saiu em defesa do pastor Silas Malafaia junto a colegas da corte e o presidente da Câmara dos Deputados. Após tomar conhecimento da inclusão de Malafaia no inquérito da PF, o Mendonça procurou colegas da corte, como o decano Gilmar Mendes. Segundo os relatos obtidos pela coluna, Mendonça teria alertado que a inclusão do pastor tem o potencial de fazer o clima esquentar mais no país. Eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque a questão não é o pastor. A questão é o porquê que o pastor foi colocado nessa história. Ele foi colocado nessa história porque ele organizou uma manifestação pacífica, não derrubaram uma lata de lixo. Ou seja, uma coisa totalmente pacífica, uma manifestação de protesto, e foi colocado no inquérito, está sendo investigado agora por ter organizado uma manifestação. Olha que democracia, meu amigo. É muita, entre aspas, democracia nesse país, né? Aqui, ó, Mendonça também teria pontuado que a ação pode colocar massa de evangélicos numa posição contrária à corte. Diga de passagem, via de regra já está, né? Mas pode levar esse pessoal a ficar revoltado contra a corte, né? Segundo colegas do tribunal, o magistrado busca pacificar os ânimos, né? Eu diria que o que tem que fazer nesse caso é mostrar que, caramba, manifestação pacífica é da democracia, contra qualquer coisa, inclusive contra decisões da justiça, evidentemente. Proibir a população de se manifestar não é algo de alguém que defenda a democracia, como o senhor Alexandre de Moraes está propondo, né? E é lógico, quem botou o nome dele no inquérito foi o Alexandre de Moraes, né? Evidentemente, né? Todo mundo sabe disso, né? Eles não falam em momento nenhum no nome do Alexandre de Moraes, mas esse inquérito é gerido por quem? É gerido pelo Alexandre de Moraes. Então a PF, para colocar alguém no inquérito, ela tem que ter licença do juiz, ela pegou licença com o Alexandre de Moraes. Então eles não estão falando o nome do Alexandre de Moraes, por quê? Porque o Alexandre de Moraes já está com um nome sujo, né? O pessoal já está vendo cada vez mais que ele que está destruindo a democracia brasileira sob a suposta guisa de salvar a democracia brasileira, né? Aqui, ó, a conversa entre Hugo Mota e André Mendonça, que também é pastor presbiteriano, seguiu na mesma linha, tentativa de baixar a fervura em meio à inclusão de Malafaia na investigação policial. Malafaia passou a ser investigado no inquérito em maio, que apura as ações contra autoridades, ministros e agentes,
Mas, segundo o relator do caso, essas ações visam atrapalhar o andamento do processo no qual o Jair Bolsonaro é réu por tentativa de, entre aspas, golpe, né? E não, isso são manifestações que as pessoas estão falando, as pessoas têm direito de fazer a manifestação. Caramba, é um absurdo isso, tá? O Malafaia diz que o Alexandre de Moraes é um ditador, eu não tenho medo dele, eu não tenho medo de ser preso, dessa covardia que já aconteceu em países como a Nicarágua, contra religiosos católicos, acontece na China e nas nações islâmicas radicais. O Brasil é um país com 90% de cristãos e 30% de evangélicos, ele está mexendo em casa de marimbondo. Ele tá mesmo. O Alexandre de Moraes está descontrolado. O pessoal do STF precisa controlar esse cara, senão vai dar merda esse troço.